Está aí a diferença. Eu quis do fundo do coração. No outro dia eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida prece o Senhor, e Ele logo virá. Chega até você nessa noite. Hoje nós estamos em festa. Nós estamos comemorando o jubileu de ouro do batismo do Espírito Santo do Padre Jonas. Isso mesmo. Para você que ainda não conhece um pouquinho da história do batismo do Padre Jonas, a gente vai contar um pouquinho para você. Aqui no nosso Big Feed a gente até separou um pedaço daquilo que é a história do Padre Jonas. No dia 2 de novembro de 1971, acontecia uma graça que atingiria todos nós. Monsenhor Jonas Abib recebeu seu batismo no Espírito Santo, transformando assim a sua vida e o impulsionando a evangelização. Monsenhor Jonas conta que estava na pior situação da sua vida, com risco de perder o ministério em uma grande prostração por causa do ressentimento, da mágoa com superiores e colegas. Nada aconteceu de espetacular. Em um dia de retiro para os seminaristas, Padre Haroldo Ram explicou o que era a renovação carismática e impôs as mãos no fim da missa, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Padre Jonas desejou do fundo do coração. Ele não sentiu nada de novo naquela hora. Não aconteceu nada de especial. Porém, a partir daquela noite, tudo começou a mudar a partir da oração. E pode ser que hoje você esteja em casa pensando, mas eu queria uma mudança de vida. Pode ser que hoje você esteja pensando assim, não tenho nada, tá aquele vazio, estou fria e eu preciso desse Espírito Santo. Nós, todos que estamos aqui, pode ser que você também seja fruto do batismo do Espírito Santo do Padre Jonas. Aquele homem que se achava pouco na sua fé e que sentia que havia uma necessidade no coração dele de algo especial. E ali o Padre Haroldo, falando um pouquinho daquilo que era a renovação carismática, do batismo do Espírito, da efusão, o Padre desejou do fundo do coração dele, eu quero esse Espírito Santo. E naquela experiência, o Padre teve uma mudança de vida. Isso, com o batismo do Espírito Santo, o Padre relatou que a vida dele começou a mudar. No momento parecia que nada tinha acontecido, mas depois a sua forma de rezar mudou, a sua pregação, até mesmo a questão da sensibilidade aos seus pecados, ele começou a confessar mais. E ali ele foi se transformando num homem novo. E com aquele batismo do Espírito Santo, com aquele sim, tantas pessoas também tiveram a possibilidade de receber esse batismo do Espírito Santo. E o Revolução hoje quer convidar você a se abrir a fazer essa experiência. Você quer o Espírito Santo? É isso mesmo, tem que querer. Porque o Espírito Santo, ele não é aquele que sai entrando assim, sem você pedir, não. Ele é um Espírito Santo, ele só entra no coração que tem acesso, que dá acesso a ele. Então esse é o convite que o Revolução, nesse dia de comemoração do batismo do Espírito Santo do Padre, está querendo fazer um convite
te desafiando. Você quer receber esse batismo do Espírito Santo? Você quer ter a sua vida mudada, restaurada? Você quer ser um homem novo, uma mulher nova? Então, não perca o programa de hoje, porque hoje o programa é oracional, isso mesmo. E se você já quiser colocar sua intenção, vai lá no perfil do @RevoluçãoJesus e já deixa seu pedido de oração lá, nós já colocamos um card. E nós queremos rezar pela sua intenção, pelo batismo do Espírito Santo, seu, da sua família, mas também pelas intenções que estão no seu coração. Eu falei que eu sou fruto do batismo do Espírito Santo, mas eu não estou sozinha. Eu estou aqui com os meus irmãos de comunidade que também são frutos do batismo do Espírito Santo. Karine, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Cita, o Gabriel, que já é quase da casa, gente. Ele está aqui sempre agora. A gente está adotando o Gabriel. Ele não percebeu, mas a gente já está adotando ele. E o Tiago. Não veio o Tiago Marcon, mas o Tiago está aqui conosco hoje. Sem Tiago não fica. Sem Tiago a gente não fica, até porque tem um câmera também aqui, que é o Tiago, né? Para você, Karine, como que se atualiza esse batismo do Espírito Santo? O padre recebeu e a gente fala que a gente é fruto do batismo dele. Para você, como que se dá isso na sua vida? Assim, a primeira experiência do Espírito provoca em nós um profundo arrependimento dos nossos pecados, né? Então, o que me chama muito a atenção nesse fato, na história do padre, quando ele vai contando, é o arrependimento dos pecados, um desejo pela palavra e a busca pela santidade. Então, no meu dia a dia, como consagrada na comunidade Canção Nova, o maior fruto do Espírito é a busca e o desejo de ser mais de Deus, de encontrar Deus face a face. E é quem me convence todos os dias dessa necessidade de Deus, de arrepender-me, de me santificar, é o próprio Espírito. Então, por isso eu posso dizer com alegria, eu sou fruto do batismo do Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib, que gera em meu coração esse desejo de doar toda a minha vida para o povo, mas também para a minha santificação. Você empresta o microfone um pouquinho aqui? E para você, Tiago, como que se atualiza o batismo do Espírito Santo do Padre Jonas hoje em você? Atualiza num desejo muito grande, muito imenso de evangelizar, assim como o Padre evangelizou há muito tempo atrás ali de forma bem ativa. Eu vejo que nos tempos atuais somos nós que precisamos ir dar continuidade com aquilo que nós aprendemos do Padre. Ele que nos impulsiona tanto, Ele que nos motiva, Ele que nos dá também essa coragem por meio do testemunho dele. Então, para mim, o fruto do batismo do Espírito Santo que me alcança é este desejo de alcançar as almas, este desejo tão bonito de levar as pessoas a essa experiência que eu fiz e que eu faço sempre nos nossos momentos de oração, seja nos nossos programas ou nos nossos momentos de oração particular mesmo, nas nossas casas comunitárias. Tudo isso é, para mim, fruto do batismo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Gabriel, para você, pouca coisa, Gabriel, não se preocupa. Você hoje vive, a gente pode dizer que o Gabriel tem uma vida de oração também, né? E você também faz parte do avivamento, você viu seu pai e sua mãe vivendo isso. Para você, como que é hoje levar essa experiência a outras pessoas? Até mesmo na música, né? Você toca e ali você está contribuindo. Como que é para você? É gratificante? Você tem esse desejo de que as pessoas façam a mesma experiência que você fez? Cara, pra mim, querendo ou não, eu participo, eu vivo também o que vocês vivem, né? Porque eu sou filho de membro da comunidade. Então, eu penso assim que se não fosse o batismo do Padre Jonas, eu não estaria aqui, né? Então, pra mim é isso, eu não sei bem o que falar. Falou tudo, Gabriel. Um homem de poucas palavras, mas muito sábio. Cita, chegou a sua hora. Eu vou segurar aqui o microfone para você não parar, tá? Cita. Dura fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cita, para você, como que se atualiza hoje o batismo do padre? O que você olha no Padre Jonas e fala assim, não, aquilo ali eu quero seguir, eu quero ser igual a ele? Com certeza, o padre, desde o começo, né, nos ensinou esse caminho de santidade, né? E que a santidade ela é feita nas pequenas coisas, né? No dia a dia. Não é necessário muitas coisas, né? E
acredito que essa busca da santidade, cada um de nós é convidado a viver. Ótimo. Karina, eu vou devolver o microfone para você porque eu não canto. Mas hoje é o convite que eu quero fazer para você, né? Neste momento de oração, o padre fala que aquele que tem o batismo do Espírito Santo, naturalmente, ele já é chamado à santidade. O Espírito, ele nos convida a viver a santidade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Não é só para gente que é missionário aqui, não, você, na sua realidade aí, no seu dia a dia, você também é chamado a viver a santidade nas pequenas coisas. E a gente não pode viver a santidade se não for pelo Espírito Santo. Por isso, neste momento de oração, neste clima de oração, né, nós já queremos entregar essa noite tudo que nós vamos viver, pedindo que realmente o Espírito Santo venha sobre nós. E eu convido você também que está na sua casa, a fazer da sua casa esse lugar de oração, este lugar de encontro com Deus, né, que a sua casa, onde você está acompanhando o programa nesse momento, seja esse cenáculo, né? Onde estavam reunidos e o Espírito Santo ele foi sobre aquele povo, sobre aqueles discípulos que estavam amedrontados e o Espírito Santo fez novo todas as coisas. Então, neste momento de oração, que nós possamos já abrir o nosso coração ao Espírito Santo, que nós possamos clamar a presença do Espírito Santo no meio de nós, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação, que sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. E o Espírito Santo é este auxílio do alto que foi enviado a nós. Então nós pedimos, vem Santo Espírito de Deus, vem sobre nós neste momento, venha revigorar o nosso Espírito desce sobre nós, renova o nosso ser, Espírito Santo, mestre e memória da alma que deseja o céu, revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus. Espírito Santo desce sobre nós, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, mestre e memória da alma que deseja o céu, revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus. Você já vai apresentando ao Espírito Santo aquilo que hoje é a situação que você está vivendo. Nós te pedimos ao Santo Espírito de Deus, tu que é capaz de revigorar, de fazer nova todas as coisas. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre nós neste momento, sobre as pessoas que neste momento estão acompanhando este programa, sobre tantas pessoas que estavam abatidas, desanimadas, sobre as pessoas que estavam na sua casa, ao ouvir a história do Padre Jonas, já foram sentindo um
um desejo de fazer essa experiência com o Espírito Santo. Pessoas que foram dizendo, mas eu não conheço, eu nem ouvi falar desse Espírito Santo, mas que no coração já foi brotando este desejo de fazer essa experiência. Nós pedimos ao Santo Espírito a graça, neste momento, de ser envolvido pela Tua presença. Nós damos livre acesso ao Santo Espírito, habita o nosso ser. Nós sabemos que é preciso, Santo Espírito, que a gente tome a decisão. E nós nos decidimos pela Tua presença. Nós nos decidimos ser santos. Nós nos decidimos fazer essa experiência de encontro contigo. Por isso nós pedimos ao Santo Espírito de Deus, venha neste momento habitar o nosso ser, habitar a nossa casa, habitar as nossas famílias, habitar os nossos trabalhos. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre todos os lugares onde hoje existir uma pessoa que deseja a Tua presença, que ela seja habitada por Ti. Pessoas que hoje vivem situações de pecado, que muitas vezes não conseguem viver essa experiência, se sente indigno, ou até mesmo inseguro, tem medo por aquilo que já viu, pelo este novo. Nós Te pedimos, Santo Espírito de Deus, vence os nossos medos, vence as nossas inseguranças. Vem, Santo Espírito de Deus, adentrar ao mais profundo. Nessa noite, ó Santo Espírito, venha fazer nova todas as coisas. Venha revigorar o nosso ser. Venha revigorar as nossas forças. E eu já vou pedindo para que o ministério novamente venha cantar o refrão dessa música. E que você vai tomando posse dessas palavras, deste vigor, deste novo que o Espírito Santo quer fazer em você nessa noite. Com Deus, e você foi acompanhando toda a programação no início e foi se sentindo provocado a continuar assistindo. E o convite que eu te faço é dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero saber mais. Quem é você, Espírito? O Espírito Santo quer se apresentar a nós hoje. Ele quer visitar de maneira concreta o nosso coração, como amigo da alma, como ele é conhecido, doce hóspede da alma. Ele que é a luz divina, o doador de todos os dons. Como nós costumamos rezar, numa das sequências que nós temos, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem o Espírito que nos socorre, nada nós podemos. Então, com as suas palavras, como você está hoje, Ele é a solução que você precisa. Ele é a luz. Ele é a resposta. Como o Padre Jonas disse, ele não sentiu nada. Mas a resposta veio na vida, porque o Espírito Santo, o batismo no Espírito não é sentimento. É a realidade de Deus, é a perfeição de Deus vindo morar em nós, vindo santificar o nosso coração, as realidades mais profundas dentro de nós, porque é o próprio Espírito que nos santifica, é Ele que nos impulsiona. Você jovem que tem lutado contra os vícios,
Você tem assistido alguns vídeos na internet. Você sabe que tem sido difícil para você. Peça ao Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo. Me dá força, Espírito Santo. Revigora a minha alma. O meu desejo de ser bom. O meu desejo de ver Deus face a face. Vem, Espírito Santo, dando-me a graça de um arrependimento profundo dos meus pecados. A contrição perfeita. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu que és o mestre e a memória, Tu que nos ensina e nos lembra daquilo que nos ensina. Vem, Espírito Santo, santificar a nossa casa, santificar o nosso estudo, santificar os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso estado de vida, a nossa vocação, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, revigorar a nossa disposição em querer corresponder a Deus, a nossa disposição em servir. Quantas pessoas estão desanimadas do serviço à casa de Deus? Quantos de nós paramos nos nossos limites, no nosso temperamento? Submeta agora ao Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre essas realidades. Coloque a mão agora no seu coração e vá dizendo: vem, Espírito Santo, sobre a terra do meu coração. O Senhor conhece e eu te dou liberdade, Espírito Santo. Pode entrar, porque eu quero te conhecer. Faz do seu jeito, Espírito Santo. Faça do teu jeito, Espírito Santo. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, mestre e memória da alma que deseja o céu. Pessoas que, enquanto assistiam o programa, elas diziam assim: que saudade daquela época que eu rezava assim, que saudade daquela época que eu participava do meu grupo de oração. Pessoas que iam olhando e vendo a gente rezando e falavam assim: eu queria voltar a rezar assim. E pessoas iam sentindo saudade, lembrando das experiências que elas foram vivendo no seu grupo de oração, nos retiros. E isso foi a ação do Espírito Santo. Não foi à toa que você começou a se lembrar dessas experiências. É o Espírito Santo que já foi agindo na tua mente. O Espírito Santo que já foi agindo no seu coração e reavivando este desejo, esta saudade. Meu irmão, essa saudade que você vive hoje, é o Espírito Santo que traz. Assim como o Padre Jonas, que viveu, ele era padre já, e ele sentia este desejo de fazer uma experiência nova com o Espírito Santo. Aquilo que nós estamos dizendo hoje no nosso programa, desse batismo do Espírito Santo. Hoje você também deseja fazer uma experiência nova. Você hoje deseja voltar nesse batismo, voltar àqueles sentimentos, aquelas sensações. E não é por acaso que você está assistindo esse programa hoje. Não foi só porque você ligou a TV, você passou em frente da TV.
mas é o Senhor que está fazendo uma obra de resgate na sua vida. É Ele que está indo hoje aí onde você está abatido, onde você está perdido. A imagem que vinha ao meu coração era de pessoas caídas pelo caminho, porque você era uma pessoa de caminhada. Você já tinha andado, você já caminhava no seu grupo de oração. Porém, com o tempo você foi esfriando. E até mesmo você já não consegue mais rezar. Você não consegue, você sente um vazio interior. E este programa hoje é para você voltar a fazer essa experiência com Deus. Voltar a esse Espírito Santo, a esse batismo do Espírito. Nós vamos sair agora, neste bloco, ainda cantando em clima de oração, e eu peço, não se disperse, porque o Senhor tem muito a te falar no segundo bloco. Então fique aí, continue nesse espírito de oração, já vai abrindo o seu coração, já vai rezando neste intervalo, falando ao Senhor essa vontade, dessa nova experiência que você quer fazer com o Espírito Santo. Revigorado ardor. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus. Sopra Espírito Santo nesse lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Vem preencher nossos corações. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Sopra em nós. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Sopra em nós. E o Revolução Jesus está de volta, e hoje com um programa especial. Nós estamos com um programa comemorativo, nós estamos celebrando 50 anos do batismo do Espírito Santo do Padre Jonas. Você é fruto do batismo do Padre Jonas? Eu sou. E como que anda aí a questão do batismo do Espírito Santo na sua vida? Já deu aquela esfriada, precisa revigorar? Então não se preocupe não, fica aguardando, porque a gente tem muito mais para fazer nesse programa. E falando em expectativa aí dos 50 anos do Padre Jonas, nós temos outros motivos para também ter expectativa. Sim, nós já falamos aqui em outro programa, mas agora está mais perto. Daqui uma semana a gente vai viver o Congresso Revolution. Olha aqui, o Congresso do Revolução Jesus, dia 23 e dia 24, de forma presencial. Então você que está aí na sua casa, não tem nenhuma programação para o final de semana, junta aquele amigo, aquela amiga e vem para cá, porque vai estar muito bom. Gente, a gente vai ter a presença do Padre Adriano,
do Rafael Brito, do Jonathan, do Thiago, eu também estarei lá. E para, assim, a cereja assim em cima do bolo, vamos dizer, a gente vai ter um show no sábado com a Fraternidade João Paulo II. Então, para vocês que já acompanham eles, ou se você não conhece, corre, vai lá no YouTube, que tem músicas muito, muito boas, gente. Então, você está convidado para estar conosco no final de semana, no Congresso do Revolução Jesus. Marca aí na sua agenda, 23 e 24 de outubro. Marcou? Então, a gente espera. Se você não pode vir, não tem problema, você pode estar acompanhando pela TV Canção Nova. A gente vai estar transmitindo tudo certinho. E para você que já está acompanhando nosso programa, a gente deixou um card aqui, colhendo algumas intenções. Então, a gente vai ler algumas, a gente não consegue ler todas, mas a gente vai estar retendo da mesma forma, viu? A gente tem aqui o Gui Augusto. Peço por uma pessoa enferma bem próxima a mim e também pela minha família, meu namoro e minha vida. São João Paulo II, rogai por nós. A Mayra, ela fala, peço oração para mim, meus amigos, que começamos um grupo de oração feito por jovens. Que legal, Mayra! Por jovens e para jovens. Que o Espírito Santo seja a luz a nos guiar no caminho da santidade. A Fátima diz, pela vida emocional e espiritual da minha filha. A Cristina, peço oração pela minha família, que o Espírito Santo acesse o nosso coração, preencha todos os nossos vazios e nos encha só seu amor. A Maria Clara, pela minha família. A Vanessa, hoje meu coração anseia esse batismo no Espírito Santo. Vem sobre mim, sobre toda a minha família. Queremos ser tomados pela graça da efusão do Espírito Santo. E se você tem mais alguma intenção, vai lá no perfil @RevoluçãoJesus. Deixa aqui a sua intenção que a gente vai estar rezando por você. E falar em rezando, eu já vou acolher uma pessoa muito especial que sempre está aqui com a gente e que veio rezar para a gente nessa noite. George, seja bem-vindo e a sala é toda sua. Boa noite, Thiago, Gabriela, Cita, Karine. Boa noite, você que está acompanhando a gente em casa nessa noite tão especial para nós, comunidade Canção Nova, para nós que estamos aqui reunidos nessa noite para falar dessa data tão significativa, tão importante para nós, que é o batismo do Monsenhor Jonas, que a gente comemora de forma especial no dia 2 de novembro, mas que nós como comunidade estamos sendo movidos a entrar nessa dinâmica da ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que no decorrer da história da palavra de Deus agiu, reagiu, transformou, foi modificando corações, que chegou ao coração do Padre Jonas, que também quer chegar ao meu e no seu coração. E eu não sei você, mas enquanto a gente estava aqui no primeiro bloco, estava ali atrás das câmeras, rezando também, nós estávamos rezando, unidos junto com vocês, mas dentro de nós, dentro de mim, já tem esse desejo de fato de nós sermos alcançados e encontrados por essa graça que é o Espírito Santo de Deus. Mas para a gente entrar melhor nessa dinâmica da ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos recorrer à palavra de Deus que hoje quer nos falar através de uma passagem do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. Então, se você tem a palavra de Deus, abre aí no capítulo 37, versículo 1 do livro do profeta Ezequiel, em que ele fala sobre a visão dos ossos secos, os ossos ressequidos. Fala assim a palavra de Deus: a mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora, pelo Espírito, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. Então me dize, profetiza a respeito desses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Javé a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo meu Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões,
Farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Pulando lá para o versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós tudo está acabado. Pois bem, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei viver, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Palavra do Senhor. Essa profecia que nós escutamos, que a palavra de Deus nos ensina em Ezequiel, era a profecia dada a um povo, ao povo de Israel, que estava no tempo do exílio da Babilônia. O povo de Deus que, uma vez sendo escravo no Egito, liberto, atravessado o deserto, chega até a terra prometida, mas por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros, de tantas vezes abandonar aquele que era o seu libertador, o Senhor Deus, acabou caindo nas mãos do poder da Babilônia, de Nabucodonosor, e foram levados para longe da sua terra. E é por isso que a palavra fala que eles falavam entre eles: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança desfeita, para nós tudo está acabado. Talvez você que nos assista nessa noite, ligou na TV Canção Nova, está assistindo o programa Revolução Jesus, vivendo uma situação semelhante. Talvez, se não no exílio, mas com o coração sem esperança, com os ossos secos, fracos, de tantos propósitos que talvez você tenha feito em Deus, mas que pelos fracassos da vida, pelos seus pecados, pelas suas limitações, pelas suas misérias, você se vê assim, dessa forma, sem esperança, como se tudo estivesse acabado. Mas da mesma forma como o Senhor profetizou aqueles ossos secos, daquele vale de ossos secos, Deus também quer profetizar sobre as nossas vidas nessa noite. Quer nos tirar dos nossos túmulos de desespero, dos nossos túmulos de falta de esperança, para nos conduzir à intimidade com Ele. Uma intimidade tão profunda que o próprio Espírito dEle habitará em nossos corações, habitará em nossa vida, transformará a nossa situação. Mas o interessante é que mesmo aquele povo, naquele sofrimento, carregava dentro de si um desejo no coração de voltar à intimidade com Deus, de voltar à sua terra, a terra prometida, a terra santa, Jerusalém, que era para ele sinal de promessa, sinal da graça, da presença de Deus. E talvez você que está assim, chegou assim nessa noite, meio que enfraquecido, desanimado, abatido, mas carrega lá no seu interior, no fundo do seu coração, esse desejo de voltar para Deus. Como a Rafa já trazia aqui no começo da oração, com essa saudade de rezar dessa forma, com essa saudade de estar em Deus, com essa saudade de mergulhar todo o seu ser na presença do Espírito de Deus e ser transformado, para que outra vez essa bênção de Deus atue, opere, seja concreta na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida de tantas famílias abatidas e que partilham conosco no Revolução Jesus, das dificuldades que vivem, que enfrentam, relacionamentos destruídos pela traição, pela desconfiança, pelos equívocos, pelos erros, pelos pecados. Deus quer te visitar nessa noite com a força do Espírito Santo, da mesma forma como agiu na vida do Monsenhor Jonas, para que uma verdadeira avalanche espiritual, uma verdadeira força do Espírito Santo seja desencadeada sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua família, sobre aqueles que estão ao seu redor. É preciso apenas acreditar que essa promessa, que é o próprio Espírito Santo, se faz real, se faz viva. Deus não nos abandona. Da mesma forma que Deus não abandonou aquele povo que, mesmo tendo cometido vários pecados, várias atrocidades, cometido o pecado da idolatria, cometido o pecado da murmuração, cometido o pecado da hipocrisia, tantas outras situações de pecado que aquele povo viveu, que acabou levando a mais uma vez se tornar escravo, ainda assim Deus
Deus, em sua infinita misericórdia, em seu poder infinito, age, se inclina, promete que o Espírito, o próprio Espírito, o sopro de Deus, estaria sobre eles e outra vez aqueles ossos ressequidos iriam ganhar vida, iriam ser todos de Deus, porque o próprio Espírito de Deus estaria neles. Nessa noite também o Espírito Santo quer visitar os nossos corações, quer visitar a nossa alma, quer visitar as nossas casas, quer visitar os leitos. Tantas pessoas colocam para nós na intenção, como uma moça, Jennifer, colocava agora há pouco ali no card do Revolução, do irmão dela que está internado na UTI, ainda em decorrência da luta contra a Covid-19. Tantas pessoas acamadas, fisicamente acamadas. O Espírito Santo quer visitar esses hospitais. O Espírito Santo quer visitar esses leitos, essas UTIs, esses espaços que muitas vezes se transformam em espaços de dor, mas que hoje, nessa noite, da mesma forma como aquele vale de ossos era transformado por aquela ação poderosa de Deus, também se transformará num espaço da manifestação da glória de Deus. O Espírito Santo quer visitar também aqueles que estão abatidos, não fisicamente, não doentes fisicamente, mas doentes espiritualmente, já entregues ao próprio fracasso, já entregues às próprias dores, já entregues como alguém que já está derrotado, sem vida. O Espírito Santo quer visitar você nessa noite e quer fazer a mesma obra que ele profetizou aqui em Ezequiel. Quer habitar no seu coração, quer derramar a vida de Deus na sua vida, quer invadir o seu interior e ir criando essa musculatura nova, porque o próprio Deus estará agindo em você, na sua vida, no seu coração, no seu interior. É preciso que nós nos abramos a essa experiência, porque o Espírito Santo muda a situação da nossa vida. E assim como fez com o Monsenhor Jonas, ele vai dando um novo gosto naquilo que são os nossos hábitos, daquilo que são as nossas atitudes, porque uma vez que nós provamos esse Espírito de Deus, uma vez que nós somos mergulhados nessa ação do Espírito Santo, nós não nos contentamos mais com qualquer coisa. Nós não nos habituamos mais com os prazeres que são mundanos, passageiros, mas nós desejamos mais, mais e mais desse Espírito Santo. Porque esse Espírito que sacia, ao mesmo tempo nos dá sede. Esse Espírito Santo que vivifica os nossos ossos ressequidos, que cria musculatura em nós, é ao mesmo tempo o Espírito que continua nos chamando a ir mais além, a caminhar mais além, a continuar sempre mais, a aprofundar-se cada vez mais, a entrar no jardim dos íntimos, como nós vamos viver nesse final de semana no Congresso Revolução Jesus, de intimidade com Deus, da vida de Deus em nós. Nós precisamos mergulhar nessa realidade, porque a partir dessa experiência profunda com o Espírito Santo, nós começamos a entender, nós vamos verificando que nada daquilo que não tem o selo do Espírito Santo, que nada daquilo que não tem a ação, o toque, a presença do Espírito de Deus tem valor, tem sentido e tem razão de estar na nossa vida. Esse Espírito que nos tira desses cativeiros, esse Espírito Santo que nos devolve a vida, vai nos fazendo entender o que vale a pena e o que não vale a pena. E a nossa vida, que até então poderia estar sendo uma vida, perdão pela palavra, medíocre, no sentido de mediana, de que eu me contento com isso daqui, começa a ter um significado maior, porque nós entendemos que o Espírito Santo quer sempre mais, e mais, e mais, e mais de cada um de nós. Nós precisamos mergulhar nessa experiência e deixar que o Espírito Santo nos configure à vontade de Deus. Nós rezamos na igreja, no credo niceno-constantinopolitano, aquele credo maior que às vezes nós rezamos, a profissão de fé um pouco maior que nós rezamos na Santa Missa, que o Espírito é o Senhor que dá a vida. Nós escutamos aqui em Ezequiel, mas mais do que escutar, mais do que conhecer, mais do que celebrar a memória dos 50 anos do jubileu de ouro do batismo do Espírito Santo, do Padre Jonas, nós queremos viver isso. Nós queremos aprofundar nessa experiência, para que a mesma graça que aconteceu com o Monsenhor
também aconteça comigo, também aconteça com você, com aqueles por quais você intercede. Tantas mães que nos acompanham hoje pedindo essa graça do Espírito Santo sobre os seus filhos. Tantas mães que gostariam que seus filhos estivessem assim como esses jovens que estão aqui cantando, louvando, glorificando a Deus. Mas o Espírito Santo, Ele não desiste. O Espírito Santo, Ele não nos abandona. Ele não nos larga nos nossos vales de derrota, nos nossos vales de desespero, mas Ele nos conduz a uma experiência renovada, a uma experiência transformadora, a uma experiência única daqueles que são filhos de Deus. E é por isso que eu convido você nessa noite, aonde você estiver nos acompanhando, se você pode já se colocar outra vez em clima de oração. Se você pode mais uma vez fechar os seus olhos e abrir, escancarar o seu coração, como falava São João Paulo II, que nós celebraremos na próxima sexta-feira, sua festa litúrgica, e abrir, escancarar as portas do seu coração para que esse Espírito Santo visite os ossos ressequidos da sua vida, visite os lugares de desespero da sua vida, visite os cativeiros da sua vida, visite as situações de dor na sua vida, visite as situações de pecado na sua vida, as situações de morte que muitas vezes têm tomado conta do seu coração, as situações de morte que tantas vezes têm te levado a experiências negativas, de frustração, até mesmo com Deus. O Espírito Santo quer nos visitar nessa noite. O Espírito Santo quer fazer morada em nós, para que essa palavra de Ezequiel, essa profecia, essa promessa de Deus, cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. Aconteça na minha e na sua vida, e naqueles por quem nós rezamos nessa noite. Por isso nós vamos cantar agora pedindo isso, para que o Espírito Santo sopre sobre nós a vida de Deus, comunique a vida de Deus, comunique o agir de Deus, o poder de Deus, a graça transformadora de Deus em nossas vidas. E a partir da música, nós vamos continuar em oração, suplicando, clamando, que nós queremos nascer sim do alto, que nós queremos sim encontrar Deus, que nós temos sim esse coração desejoso desse retorno a Deus, ainda que o nosso coração esteja talvez ainda amarrado ao pecado, ainda que o nosso coração ainda esteja desanimado, mas há um desejo de encontrar-se outra vez com Deus. E esse encontro nessa noite com o Espírito Santo, esse batismo mais uma vez no Espírito Santo, você vai viver pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque Deus deseja, Deus quer, Deus nos chamou para ser Canção Nova para isso, para comunicar Jesus, para levar a experiência do batismo no Espírito Santo. E é essa experiência que nós queremos viver agora, mais uma vez, transformadora, renovadora, do Espírito Santo que sopra em nossas vidas e sopra em nossos corações. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Já não quero Fazer minha vontade, fazer minha vontade, pois sei que nessa vida perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos, pois sei que só em ti vida nova eu terei. erguendo seus braços, canta, então sopra. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Então Deus. sopra sobre a minha vida, Então sopra sobre a Teu minha sopro de vida,
cantar mais uma vez essa música do início. E nós vamos rezar com ela, dizendo isso, que nós desejamos, Deus, que nós precisamos nascer sim do alto. Talvez você que está morto nessa noite, com o coração entregue ao pecado, com o coração entregue, talvez a desejos de morte, pensamento de suicídio nessa noite, clame agora que este sopro de vida visite os vales da sua vida, os vales de angústia, os vales de dor, os vales de doenças. Quantas pessoas pedem as nossas orações nessa noite? Nós queremos nascer do alto, sim, mas nós queremos também pedir ao Espírito Santo que nessa noite as nossas vontades, Espírito Santo, sejam desfeitas, para que prevaleça a Tua vontade, Espírito Santo, para que prevaleça o Teu querer, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, fazer a Tua vontade, não mais a nossa, Espírito Santo. Nós queremos ser mergulhados, Espírito Santo, na Tua ação, ser transformados por Ti, Espírito Santo. Todos os meus conceitos, Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, Espírito Santo, para fazer o Teu querer. E como alguém sedento, Senhor, nós clamamos, então sopra, Espírito, sobre a minha vida, o Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra, Espírito Santo, sopra sobre a minha vida o Teu sopro de vida. Comunica, Espírito Santo, a vida de Deus em nós. Comunica, Espírito Santo. Por aqui, mas eu te convido que aqui seja apenas o começo. Vai ao teu quarto e ali faça a sua experiência com o Espírito Santo. Que não seja o fim, mas que aqui seja o começo de uma nova experiência com o Espírito. Queremos agradecer a Karine, a Luciana, ao Gabriel, ao Tiago, ao George e você que acompanhou a Revolução Jesus. E que você possa finalizar esta noite com esse desejo de fazer uma experiência com o Espírito. E para você que acompanha o Revolução Jesus, segunda-feira que vem nós preparamos uma série especial para você. Então fica ligadinho que segunda-feira tem novidade. Até mais! Então só